Já faz mais ou menos um ano e meio que eu li o mangá de Berserk, mas eu nunca tinha me interessado pelas adaptações dessa obra em animação, porque eu sei que normalmente as pessoas não curtem tanto. Mas aí eu assisti pra ter minha própria opinião. E nesse vídeo específico, eu quero falar sobre Berserk de 1997, só sobre esses 25 episódios. Não quero falar sobre animação, mas eu já dou meu palpite aqui. Eu gostei, não me incomodou, ela tem uma vibe um pouco antiga, que é pra ter mesmo. Eu sei que ela foi feita em 97, mas mesmo sendo feita em 97, eles fizeram um traço um pouco mais antigo ainda. Todo esse estilo de animação é condizente com a ambientação de Berserk no mangá, então eles conseguiram reproduzir perfeito. Eu acho que eu nem preciso falar sobre censura, porque já é de se esperar que a obra de uma adaptação de Berserk teria censura, não importa a época que ela seja adaptada. Tem muita violência explícita, tem muito sangue, e também tem muitas pessoas nuas. Obviamente teria censura. Eu não quero falar sobre animação, eu quero falar sobre o quê? Eu quero falar sobre a adaptação de roteiro, a história. Berserk 97 não foi uma boa adaptação, e eu vou dar um motivo muito simples aqui. Teoricamente, se fosse uma boa adaptação, você poderia ler a partir do momento onde parou na animação. Parou no finalzinho do Eclipse, ali não mostrou o final do Eclipse. Então, você poderia perguntar pro teu amigo onde que terminou, onde que para e teoricamente você poderia ler. É isso que acontece quando uma adaptação é boa. Mas você não pode fazer isso com o Berserk. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser, o dedo é seu, o olho é seu, tu lê o que tu quiser. Teoricamente, você não pode fazer isso com Berserk, porque existem muitos cortes essenciais, muitas cenas importantes no mangá que simplesmente não foram adaptadas. Então, se você ler a partir do momento onde parou, você não vai pegar algumas nuances que o autor já deixou explícito na Era de Ouro e que não foi adaptado na animação. E, por exemplo, o primeiro episódio já não adaptou a primeira cena do capítulo. O capítulo 1, ele adapta uma cena do Guts fazendo um vucu-vucu ali com um apóstolo. Tá, ela é importante, ela é muito importante? Não. Mas sem ela, você que só assiste o anime, você não percebe que esse apóstolo é o apóstolo que matou o Corcus no Eclipse. Né? Lembrando que o primeiro capítulo mostra o Guts adulto. E isso não é um erro, eu vejo muitas pessoas em dúvida em relação a isso. Mostra o Guts adulto com estigma, ele lembra da mão de Deus, o Fento já existe. Por que isso acontece? Ele mostra o primeiro capítulo ali, tudo o essencial de Berserk. Depois ele mostra um grande flashback. A Era de Ouro é um grande flashback. O que Miura quer deixar explícito logo nesse começo? Ele quer deixar explícito a essência de Berserk. Porque a Era de Ouro é um arco muito humano. É um arco que existem guerras, conflitos entre exércitos, estratégia militar, reis, rainhas, pessoas tentando sobressair sobre as outras. E é algo muito humano. O que Miura fez para diferenciar Berserk logo nesse começo? Ele mostrou o lado místico dessa história. Deixou isso explícito logo no primeiro capítulo. Como? Mostrando apóstolos e, no caso do mangá, ele mostrou o Puck. O Puck é um personagem que não foi adaptado na animação. E ele, tipo, não é um personagem aleatório, ele não é um figurante, ele é um personagem importante, ele acompanha o Guts durante toda a jornada pós-eclipse. E o que esse episódio 1 tá mostrando é o pós-eclipse, então nem tem por que cortar ele. E não é só uma cena que o Puck aparece nesse capítulo. Durante toda essa narrativa do primeiro capítulo, o Puck aparece conversando com o Guts. Eles estão se conhecendo na real. E além de apresentar um personagem importante, no mangá ele explica o poder dos elfos, que tem relação dos sentimentos, que os elfos conseguem sentir os sentimentos, podem curar as pessoas, podem trazer a felicidade, isso é muito importante. O autor está mostrando ali a relação do personagem principal com o seu amigo principal também. A adaptação decidiu cortar esse lado místico. E, na minha opinião, nem funcionou, porque logo nesse primeiro capítulo já mostra o apóstolo serpente. Então, já tá na cara que tem algo estranho. Você pode até falar que eles quiseram esconder até o eclipse chegar, mas, pô, se você assistiu o Berserk em 97 e não percebeu que tem um lado místico na história, eu nem sei o que dizer pra você, né? Porque logo no episódio 4, 5, sei lá, aparece o Zod. Se tu não percebeu que ele é um bicho estranho, eu já nem sei, eu não sei o que falar pra você. Em outros detalhes também, eu vou falar só mais um aqui e para deixar claro que tem muitos, né? Por exemplo, no primeiro episódio, quando mostra o Guts, ele tá andando lá na chuva, aí ele vê uma carroça com várias pessoas. No mangá, tem um momento em que ele comenta sobre essa carroça, que ele comenta o que ele acha que era. E essa cena simplesmente
não foi mostrada. Fica muito subentendido o que é, na verdade. Quando o Guts ele mata aquelas pessoas do bar, que teoricamente aquela menina que o Guts salva era pra ser o Puck. Aí o Puck sai com o Guts do bar, eles vão conversando, eles vão interagindo, aí o Guts é capturado, o Guts é torturado, e o Guts fala sobre essas pessoas, ele teoriza, ele tem quase certeza que realmente elas são pessoas que estão sendo levadas para serem mortas, basicamente isso. E toda essa cena, toda essa sequência foi cortada da animação. Então, são detalhes, isso são detalhes. Mas quando começa a falar coisas essenciais da obra, como por exemplo o poder dos elfos, são detalhes que, na minha opinião, não poderiam ter sido cortados. Então, esse primeiro corte já me incomodou muito. Logo no primeiro capítulo ainda, quando Guts derrota o Serpente, na verdade no anime tem uma adição, não tem muito sentido. O Guts ele pega um berrelite do Apóstolo Serpente. No mangá não existe, então não sei de onde tiraram esse berrelite. Quando o Guts derrota o Serpente, já faz uma transição ali pra Era de Ouro. É pra ter mesmo, é pra apresentar o flashback. Mas o anime ele preferiu fazer uma inversão ali, um pouco da ordem cronológica dos acontecimentos. A gente já começa no episódio 1 mostrando o Guts lutando contra o Bazuzo. No mangá, o autor ele mostra a ordem cronológica de todo esse flashback. A gente começa com o Guts criança sendo encontrado debaixo de uma árvore pelo grupo do Gambino. Aí tem aquela mulher lá que ela acabou de perder um filho. Aí ela pega o Guts pra cuidar. Enfim, eles fizeram uma ordem, uma mudança de ordem cronológica ali que isso acontece em muitas adaptações. Na verdade, é muito natural e devem acontecer se for pra melhorar. Se não for pra melhorar, nem adianta mexer, porque o mangá já é bom. A forma como o Miura escreve o flashback do Guts é muito específico. Na verdade, não é muito específico, ele escreve na ordem cronológica. A adaptação, o que ela faz? Ela muda a ordem. O autor, ele desenhou as coisas pra tu entender. Tu lê o mangá, tu entende perfeitamente. No anime fica um pouco confuso. E tem cortes ainda, fica muito confuso. Quando o Grafite, ele dá uma espadada lá no Guts e ele cai no chão, o Guts dorme por uns 2 dias. E aí ele tem um sonho. E esse sonho, primeiro que eles já cortaram algumas coisas do sonho, se comparado com o mangá. E segundo que tu não conhece quem são os personagens do sonho. Se você tivesse lido o mangá, você entenderia perfeitamente. Aparece um cara e um cachorro lá, tu fica, não conheço. No mangá ele já foi apresentado, tu conhece ele já, tu já tem o passado dele. Na animação não. E tá, qual que é o problema disso? O problema é que tu não entende o sonho do Guts. Tu não entende quem que é o monstro do sonho do Guts. Aliás, esse é um ponto muito específico também, muito forte que eu quero ressaltar aqui. Que eles não adaptaram o fato que traumatizou o Guts. Tudo bem, é uma cena muito pesada pra ser adaptada. Eu acho que não é spoiler eu falar aqui, mas o Guts ele acaba sendo abusado pelo Donovan. Essa sequência foi cortada. Eu acho que eles cortaram o flashback do Guts pra isso, pra não mostrar o Donovan. Mas é o seguinte, esse é um trauma do Guts. E isso não poderia ter sido, descartado. Porque o anime, ele conta a história de Berserk como se isso não tivesse acontecido. Simplesmente eles ignoram. O Guts, ele tem muitos traumas. Logo no episódio 2, quando tem aquele cara lá que o Guts mata o Bazuzo, aí vem um cara dar umas recompensas pro Guts, e ele encosta no Guts. Aí o Guts fala, não encosta em mim. Por quê? Por que ele fala isso? No mangá tu sabe, tu dá pra entender. Chega em determinado momento ali, a partir do episódio 10 até o 20, mais ou menos, que é tudo linear. A adaptação é perfeita, não tem muito o que reclamar. Você vê o flashback da Casca ali, ele é muito bem apresentado. Tu entende o flashback da Casca. Agora imagina se o flashback da Casca de 97 fosse cortado em vários episódios. Um flashback no episódio 15, outro no capítulo 12. Aí fica uma bagunça. E é isso que acontece com o flashback do Guts. E se tu não conhece ele, tu não sabe os traumas dele, tu tá perdendo a vibe. E sem contar com que o Guts ele se lembra muito da cena do Donovan durante muitas cenas no arco do Eclipse. Simplesmente cortam todas as cenas que o Guts se lembra do Donovan. Quando o Grafite manda o Guts matar o Julius, o Guts tá lá em cima do telhado uma vez, aí ele olha o Julius lutando contra o filho, né, ensinando espada, sei lá o que. Aí o Guts se lembra do Gambino, ele considerava muito o pai dele. E você não sente essa vibe. Ah, pô, lembrei aqui do nada. O que o Miura faz no primeiro episódio? Ele mostra o universo, obviamente, o lado místico. E o que eu não comentei, ele mostra o objetivo do Guts. Qual que é o objetivo do protagonista? Porque durante a Era de Ouro, você vê um protagonista gado. O Guts e a Casca são gados do Grafite. É isso que você vê durante todo o arco do Eclipse. Até
a conversa do Grafite com a Charlotte, né? Aí muda a história completamente. Mas até então são dois gados. E o que o autor ele faz logo no primeiro capítulo? Ele mostra o objetivo do Guts. E esse Guts é o quê? Lembra que eu falei? Ele é o Guts pós-eclipse. O autor está mostrando uma coisa do futuro. E nesse futuro, o Guts já tem um objetivo. Então, isso já devia ter sido claro logo no primeiro capítulo, no primeiro episódio. Tem uma cena cortada também. Não tem sentido isso ter sido cortado. Antes de derrotar o apóstolo serpente, ele pergunta sobre a mão de Deus. Onde está a mão de Deus? Pergunta pra serpente. É o básico pra você entregar no capítulo 1. Você mostrar. O Guts está procurando a mão de Deus. No anime, o que acontece? O Guts só sonha com a mão de Deus. E fica nisso. O primeiro episódio tem que ser muito claro. Você tem que mostrar as coisas. E aí, depois que o Guts sai do bando, aí começa a treta de novo. O Grafite, ele é capturado. Isso você vê na adaptação. Mudaram o design do figurante que tortura o Grafite. Por quê? Não sei. É um design muito específico que o autor desenhou também. E no anime eles fizeram um homem adulto normal. E no mangá é uma pessoa diferente. Mas enfim, tem uma cena nojenta da Charlotte com o rei lá. Tudo bem se essa cena foi cortada, mas tu precisa ter uma noção do que tá acontecendo, né? E nem noção tu tem. Porque o rei, ele é meio doente. Meio não, ele é doente pela filha, né? O Grafite fala isso. E essa cena foi cortada. Durante a tortura lá, o Grafite, ele se encontra com o rei e ele fala, tu tá guardando a tua filha tem 17 anos. Mas enfim, o rei é otário, ele quer a filha. E essa cena é uma cena nojenta. Foi cortado, ok. Mas aí, meu amigo, você tem o Skull Knight. Como que se corta o Skull Knight de uma história chamada Berserk? Porque primeiro que, nossa, tem muitos cortes. Depois que o Guts, ele sai do bando, você tem um capítulo inteiro que foi cortado. Novidade, né? Cortes em Berserk 97. Que capítulo é esse que foi cortado? É um capítulo simples? Primeiro que, meu Deus, é um capítulo muito importante. Que não tem na adaptação. E não é tipo algo que pode ser adaptado depois. Era para ser apresentado naquele momento. O que capítulo é esse? É o capítulo que o Skull Knight aparece. Simplesmente eles cortaram a interação entre o Skull Knight e o Guts. É tipo o Zod. O Zod não aparece no episódio 5. Se tu prestar atenção, se tu fala o que tá acontecendo. Porque no finalzinho lá o Zod fala pra ter cuidado com o Grafite lá, porque ele tem um berrelite vermelho e é um imperador, não sei o que, blá blá, vai morrer um monte de gente. Ele lança real. Ele joga a bomba e vaza. Além do Zod, tem o Skull Knight. O Skull Knight ele aparece, joga a bomba e vai embora. Simplesmente isso. E na adaptação ele não aparece. Esse é o problema. Além de ele aparecer também nesse capítulo, eu lembro que o Guts, ele se questiona muito se ele fez a decisão correta de sair do bando. No anime, o Guts é fodão, ele não tem receio, ele é forte e é tal. E no mangá, na real, ele tem muitos sentimentos. Ele não sabe se ele tá tomando as decisões corretas. Ele tem traumas. O anime não adapta isso. Então tu vê um Guts todo bamamã, mas na real, não é. Eu anotei a frase aqui do Skull Knight, mas acho que eu não preciso ler, né? Porque você já deve ter noção do que ele fala, né? Ele lança real igual o Zod. Ele lança uma vibe, ó. Uma tempestade de morte cairá dos céus para consumir todos vocês. Ele imagina, tu tá na floresta e tu vê um cavalo, uma caveira em cima do cavalo, falando, uma tempestade de morte cairá sobre todos vocês. Não é algo que acontece todo dia, né? E ele chama o Guts muito de guerreiro. Ele pode lutar mesmo com a espada quebrada. Enfim, é uma vibe muito mística ali, que também o anime decidiu cortar. E quem é o Skull Knight? É um personagem aleatório, é muito mais importante do que parece. E, pô, ele não podia ter sido cortado. Até porque depois é difícil ficar amarrando as coisas, né? Quando aquele menino, eu confundo muito esses dois personagens que eu vou botar na imagem. Mas eu confundo muito eles. Mas quando um deles está lá, aí ele vê a Rosine, vê o Conde. Quem que é o Conde também? O Conde já foi mostrado no capítulo, foi cortado também. Bagunça. Tu vê a Rosine, tu vê um elfo. Tu vê um bicho estranho, voador com asa. Tu vê um fado, um elfo. Sim, por que eles mostraram? Eles não quiseram cortar o Puck lá no começo? Pra que mostrar outro elfo? O Guts ele é curado pelo pó élfico. O anime ele conta o pó elfo, ele conta sobre os elfos. E como que não mostra o Puck? Não sei. Me perdi aqui, mas o Skull Knight ele aparece lá pro menino loirinho, menino, não sei. O cara lá, ele vê a Rosine, ele vê o Conde. E aí, pá,
cortou. O anime não mostra o que acontece. Mas aí o Skull Knight aparece novamente. Ele aparece no capítulo do Guts e depois ele aparece pra salvar esse loirinho aí, essa loirinha aí. É uma cena bonita, o Skull Knight voando assim, a lua por trás. É uma cena que eu gostaria de ver adaptada. E tanto é que, como o Skull Knight não aparece, a parte que o eclipse acaba é justamente a parte que o Skull Knight aparece. Eles não quiseram adaptar o Skull Knight de forma alguma. Design complexo demais? Talvez, né? Porra, complicado, mano. Mas é uma cena importante. Não deveria ter sido cortado. Tem um carinha também que foi cortado. Depois do episódio 20, vira uma bagunça. Mas o que acontece? Tem esse cara que foi cortado. Aí o Guts descobre no anime, por conta do ferreiro. Ele tá lá no ferreiro do Godo. Lá um carinho conta que a Casca é a líder. No mangá foi lá no torneio que ele descobriu. Mas aí vem o Guts aparecendo pra salvar a pátria lá do bando quando eles foram atacados. Esse mesmo personagem que aparece no torneio, ele foi cortado. Ele luta contra o Guts lá, ele perde. Não foi adaptado. Aí o Guts se junta lá com a Casca, aí começa a beijação, começa a ficar lá. E no anime é mil flores. Eles ficam, beijos, amassos e só. No mangá tu vê toda a profundidade que o autor mostra pro Guts, porque no meio do Vucu Vucu ele se lembra do Donovan. É outra vibe, entendeu? O Guts triste, o Guts querendo enforcar a Casca. Cenas completamente cortadas na animação. Eles cortam desenvolvimentos, e é desenvolvimento aleatório? É o desenvolvimento do protagonista. Ele deixa a Casca encostar nele em determinado momento, porque ele fala, você pode encostar em mim, porque ele tá começando a mudar. Depois que o Grafite ele é capturado, tem uma outra vibe, tem um desenvolvimento da Casca ali que deixa um pouco de cegada, um pouco, e começam a pensar em outra pessoa sem ser o Grafite. O Guts também começa a pensar em outros objetivos. Então são todos desenvolvimentos que foram picotados. E isso não é bom. Aí eles vão lá, salvam um Grafite. No mangá, a Charlotte vai junto. A Charlotte, ela... pá, Charlotte. Mas aí o que ela fala? Ela lança logo a braba. Ela lança sobre o Rei Geiseric. Quando eles estão descendo para encontrar o Grafite, ela solta na roda sobre o Rei Geiseric. E no anime, ela nem foi. Ela nem desceu e ela nem falou sobre o Rei Geiseric. E quem é Rei Geiseric? Isso mesmo, quem é Rei Geiseric? Tem poucas informações sobre ele. Ele era um imperador, tem toda uma história lá. Charlotte conta que a animação também... E aí, lá de baixo... Pô, eles não mostraram também. É um frame, eles só precisavam de um frame, assim, pra... mostrar pro telespectador que aconteceu um eclipse aqui naquele lugar, no centro, onde surgiu Midland. Teve um eclipse ali, surgiu anjos, no mangá fala que 4 ou 5 anjos surgiram. Mano, o autor ele lança muitas coisas. Se é a sua primeira impressão sobre a obra, tu vai pescando, sabe? E no mangá tu não consegue, na animação tu não consegue pescar, porque eles não botam a isca. Nossa, profundo, né? Aparece o Rei Geyser, que ele tem um rosto de caveira. Aí quem que tem rosto de caveira também? O Skull Knight. E quem também não apareceu na adaptação? Skull Knight e Rei Geyser. Coincidência? E é contado também que esse aconteceu há 1000 anos antes. Tem uma contagem ali da quantidade de eclipses que aconteceram. E aí mais um corte que quando eles estão voltando lá, tipo, resgatou o Grafite. Aí eles estão voltando. Aí, tipo, no anime eles voltam numa tranquilidade que eu fico assustado. Porque... simplesmente aparecem uns randoms lá e foda-se. E eles derrotam em 2 segundos e pronto. No mangá, toda uma complexidade pra eles se livrarem, tipo, do exército. Até porque eles não mandam randoms. O rei aparece, aí tem interação com a Charlotte, mas a Charlotte não apareceu no anime, então não tem essa interação com o rei também. A Charlotte pede, não pega o Grafite não. Aí o rei fala, tá bom. Aí ele vira as costas e fala, vamos pegar o Grafite. Tem essa interação aí que não foi contato na animação. E o que acontece? O rei manda os caras lá, os vilão lá, pegar o Grafite. Tem uma luta. É um capítulo, 2 capítulos, sei lá. Essa luta é importante? Não. Ela não é tão importante, não. Mas o que acontece? A interação entre o bando é muito boa, porque naturalmente eles não aparecem tanto. Então toda interação é necessária. E é uma luta da hora. O Pipim é uma vibe muito da hora. E aí eles são derrotados. E essa derrota tem consequências? Tem consequências. Aparece o cachorrão lá, que também outro personagem que eu não sei pronunciar o nome, novidade, né? Aparece o cachorrão. E quem que é esse cachorrão? Pois é, um anime... você nem tem menção a quem é o cachorrão, né? E é uma luta, pô, uma luta muito
da hora. Uma luta muito demorada. Eles quiseram se aproximar logo do Eclipse e cortaram muitas coisas. Acho que valeria a pena investir ali na luta contra o Cachorrão, porque é da hora. E até porque o Zod, ele aparece no final da luta do Cachorrão. E ele lança a braba, ele lança também que tá chegando, as mãos de Deus tá chegando, o Grafite tá ali com... Cadê o Berrelite, na verdade, né? Que o Zod não viu o Berrelite. Mas ele falou que vai acontecer, não importa. E são referências da hora, entendeu? E tipo, pô, não devia ter sido cortado. É muito da hora esse mangá. Muito legal, tipo, tu ver tudo isso acontecendo. Tu sabe, tu fica na expectativa, tipo, pô, o que tá acontecendo? O que eles estão falando? O que é essa mão de Deus? O que é esse eclipse? O que é esse pessoal que vai morrer? O Guts do mangá, ele fica pensando, nossa, e agora? Então que vai acontecer esse carnificina? É o Cachorrão que vai matar todo mundo? O Guts, pô, toda essa interação foi absolutamente cortada. A história que tu perde, basicamente, tu perde. O Eclipse ele foi bem adaptado. Ele não foi completamente adaptado, eles deixaram o finalzinho ali um gancho, que é pra quando o Skull Knight aparece. E quem é o Skull Knight, né? Então eles já não adaptaram. O flashback do Grafite é muito bom também. Mas enfim, é isso. O Berserk 97, na minha opinião, deixa muito a desejar. Não é pouco não, é muito a desejar. Porque eles apresentaram a vibe de Berserk, mas a essência de Berserk, o desenvolvimento dos personagens, desenvolvimento do Guts, desenvolvimento da Casca, o Skull Knight, o Cachorrão, o Punk, eles não aparecerem pra mim é uma coisa... Porra, nem tinha pensado nessa possibilidade, eu nem esperava encontrar isso. Eu não esperava a falta desses personagens na adaptação. Então foi algo que realmente me decepcionou, tipo, bastante. E acho que é isso, nem pensei no final pra esse vídeo. Esse vídeo tá enorme aqui. Valeu se você assistiu. E tamo junto. É legal, confesso, é legal. É legal tu ver Berserk sendo adaptado. O mangá do Miura é muito complicado. Ele é muito detalhista, então já falei que tem dó dos animadores que fizeram tudo isso. Eles conseguiram entregar alguma coisa agradável, mas, pô, no quesito história, em desenvolvimento de personagem, peca bastante. E é isso, valeu, tamo junto.